Em uma entrevista recente, o homem mais rico do mundo, Elon Musk, afirmou que acredita existir um criador. Eu vou colocar um trechinho da entrevista para você, apenas 1 minuto. Preste atenção nas palavras e a gente já volta comentando. Mas em relação à pergunta se há um poder além das pessoas, além da nossa consciência, um criador, qual a sua posição em relação a isso? Bem, nós temos que ter vindo de algum lugar. Então eu acredito que, deve haver sim um Criador, uma força de criação ou algo assim que nos trouxe a existência e nos deu vida. Qual a natureza desse Criador? Isso, eu acho que é desconhecido. Pelo menos é o que eu penso. É algo que eu não tenho uma resposta concreta para isso. Então, Mas você parece estar bem aberto para esse assunto. sim, eu sou muito aberto para isso, sabe? Eu sou movido pela curiosidade. E eu tento entender mais sobre a natureza do universo. Então vamos lá. Elon Musk está sendo entrevistado por um jornalista e quando foi perguntado se há um poder acima do ser humano, então ele diz, bom, o ser humano deve ter vindo de algum lugar. Ou seja, vamos lembrar aqui que Elon Musk, ele é, por várias afirmações de pessoas que o conhecem, que veem o seu trabalho, que acompanham a sua trajetória, é um gênio da ciência, é um gênio da engenharia, da física, do empreendedorismo, enfim, uma pessoa muito acima da média em vários sentidos. Então, quando ele diz que acredita que o ser humano deve ter vindo de algum lugar, no sentido de que ele não foi um acidente, é um homem da ciência que baseia sua vida na ciência, afirmando que para ele não faz sentido que o ser humano tenha sido um acidente. Não faz sentido que o ser humano seja fruto de uma explosão, não é? Mas que há um criador, ou seja, uma mente inteligente que criou o ser humano. Então, ele reconhece que não foi um acidente quando ele diz deve sim haver um criador ou uma força de criação, que ele chama, que nos deu vida, que nos trouxe à existência. E aí ele diz, já a natureza desse criador eu acho que é desconhecida. Eu gostaria de focar em 2 coisas nesta curta fala de Elon Musk que trazem lições muito importantes para nós. A primeira coisa é que, como já falei, o homem da ciência que reconhece que a vida não é um acidente, não é o fruto de o acaso, mas foi algo criado, é produto de um criador, de uma mente inteligente, portanto não veio do nada, pois nada pode vir do nada, não é? E eu acho até interessante essa afirmação dele, porque você que é um estudante cristão e você nas aulas de ciência, de biologia, na sua escola, na faculdade, você tem que engolir as afirmações, né, do professor que nós viemos do macaco, da explosão e tudo mais, né, de uma ameba. Eu acho interessante você pegar essa fala do Elon Musk ou dizer para o professor, jogar no colo do professor assim, mas professor, o Elon Musk disse que a gente veio de um criador. Só joga batata quente assim no colo do professor de ciência e veja o circo pegar fogo depois. Só para manter as coisas interessantes, né, na aula. Então, essa é a primeira coisa, que um homem da ciência extremamente focado no trabalho do que ele pode ver, tocar, sentir, ele acredita que nós viemos de um criador. Muito bem, essa é a primeira coisa. A outra coisa que ele também afirmou, ele disse, já esse criador eu acho que é desconhecido, né? Eu não sei quem é. Não sei quem é esse criador. Quer dizer, infelizmente, Elon Musk ainda não conhece a Deus.
não conhece esse Criador. E por que ele não conhece? Certamente porque ainda não lhe foi revelado. Veja só o que o Senhor Jesus disse a respeito disso. Jesus também falou sobre isso. Olha só, lá em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 25, Jesus estava falando no contexto de uma cidade de pessoas que descreram dele, pessoas que não acreditavam, que não reagiam aos seus ensinamentos, à sua palavra. Então, falando sobre essas pessoas, Jesus disse assim: graças te dou. Ele orou, na verdade. Ele orou em voz alta. E essa oração foi registrada. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Olha que interessante. O filho reconhecendo que o Pai é Senhor do céu e da terra. Elon Musk, pega a dica. É Senhor do céu e da terra, Jesus orou. Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Quer dizer, Jesus está dizendo aqui que aquelas pessoas que se julgam sábias e entendidas e que acham que vão achá-lo, vão encontrá-lo, vão descobri-lo pela sua inteligência, não é? Somente, pela sua sabedoria, somente, elas vão ficar tateando no escuro. Jesus está dando graças ao Pai por ter revelado coisas tão grandes como a sua existência aos pequeninos, ou seja, aos desprezados, aqueles que ninguém considera, que ninguém dá nada por eles. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Quer dizer, quem conhece a Deus são aqueles a quem o Filho quiser revelar. Deus permite ser conhecido por aqueles a quem Ele quer se revelar. Isso significa que nós não podemos fazer nada a respeito de conhecer a Deus? Não, eu não acredito que nós não devemos fazer nada. Eu entendo que Deus não é conhecido pela ciência, Deus é conhecido pela fé. Deus se deixa conhecer, digamos, ele deixa suas digitais, ele deixa pistas da sua existência na sua criação. Quando os cientistas, os médicos, os sábios e entendidos deste mundo estudam a criação, estudam o mar, as profundezas do mar, os animais, o céu, os astros, o universo, os planetas, a Terra, estudam o corpo humano, o DNA humano, enfim. Quando os cientistas estudam a criação de Deus, o que é que eles encontram? Eles encontram as digitais de Deus em todo lugar. Sabe? É como se Deus tivesse sido, digamos assim, sabe quando um ladrão invade um lugar, uma residência para cometer um crime, ou um assassino comete um crime e ele é muito descuidado, ele não usa luvas, ele deixa as digitais em todos os lugares e a cena do crime fica toda marcada pela presença dele, sabe? Muito descuidado? Pois é, Deus fez isso com a criação. Deus criou o ser humano, criou tudo que existe e deixou assim de propósito muitas pistas em todos os lugares para as pessoas que olham para a sua criação, digam assim, como Elon Musk, tem que ter um criador, não é possível, isso aqui não foi do acaso. Eu vejo aqui sinais de que há uma mente inteligente por trás disso. Pois é, Deus deixou as suas digitais, pistas sobre a sua existência na sua criação. Aí a ciência vem, estuda e descobre essas pistas. Porém, não é pela ciência que se conhece o Criador. É somente pela fé. Porque se fosse pela ciência, não haveria necessidade de fé. Se todos tivessem uma prova
Ah, eu tenho aqui a prova, tá aqui, ó, Deus existe. Então não é mais pela fé, é apenas pela prova, porque você pode tocar, ver e sentir. Mas Deus quer que as pessoas creiam nele, confiem nele. Então não se conhece a Deus pela ciência. Pela ciência se conhece as pistas de Deus, mas somente a fé nos pode revelar o Criador. É como diz o texto sagrado, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É curioso que Elon Musk, ele já falou publicamente que ele atribui a sua motivação pelo espaço, foguetes, satélites, né, levar a vida para outros planetas. Ele atribui que tudo começou na sua vida quando ele leu na adolescência um livro de ficção. Ele leu um livro de ficção e esse livro de ficção abriu a sua curiosidade para toda essa vida de ciência que ele leva hoje. Pois é, ele creu, veja que interessante, ele creu na ficção, creu num livro de ficção de um autor qualquer, mas não creu, não sei nem se leu a palavra de Deus. Então, não é de se surpreender que ele ainda não conhece o Criador. Quem sabe, na sua sinceridade, me parece um homem muito sincero, quem sabe, na sua sinceridade, Elon Musk um dia vai conhecer o Criador. Oremos por ele. Agora, quanto a mim e a você, veja, já que só conhece a Deus aqueles a quem ele se revela, se você é conhecedor de Deus, se você tem a fé pura, verdadeira em Deus, considere-se mais rico do que o homem mais rico do mundo. Eu sou mais rico do que Elon Musk. Você que tem essa fé é mais rico do que Elon Musk, porque foi revelado para você, porque ainda não foi revelado para ele. Alegre-se, aprecie isso, valorize isso, mais do que qualquer riqueza deste mundo. E para você que está na mesma situação dele, a quem Deus ainda não se revelou, o que é que você pode fazer? Você tem que buscá-lo com sinceridade. Busque a Deus com sinceridade, principalmente através da sua palavra. Se você quiser conhecer a Deus, é somente pela fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então pegue a sua Bíblia, comece a ler com uma mente aberta, com um coração humilde, pedindo a Deus em oração que Ele se revele a você. E eu tenho certeza que com essa sinceridade, você também será abençoado, enriquecido com a fé que muda tudo, que faz tudo possível na sua vida. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.